Boa noite aos abençoados, mais do que vencedores. Boa noite, abençoados. Mais uma vez estamos reunidos, né? Mais uma vez o Senhor nos trouxe a esse lugar maravilhoso para estarmos reunidos como igreja, crescendo na graça, crescendo no conhecimento. Saiba, meu irmão e minha irmã, que este é o teu chamado, crescer. Crescer em todos os sentidos, né? Não só no sentido de conhecer, mas no sentido da sua vida, né? No seu dia a dia também você tem um chamado a crescer, a evoluir, a melhorar. É isso que Deus quer de nós, é isso que Deus quer de você. É para isso que Ele te chamou, para conhecer a graça. É para você ser cabeça e não cauda. Para você reinar em vida. Para você descansar. Para você saber que há um Deus que está no controle. Que você não precisa viver desesperado. Que você não precisa viver em pânico com nada. Você tem apenas que deitar, sabe, nos braços desse Deus maravilhoso e descansar. Confiando que Ele é Deus de vitória. Confiando que Ele é Deus que faz existir coisas de onde não existem. Esse é o poder de Deus, de chamar as coisas à existência. E esse poder, na verdade, nós também temos, porque o Senhor habita em nós. Né? Então, a plenitude de Deus está dentro do nosso espírito. Então, se nós aprendemos, abençoados, a confessar, a chamar a existência, a crer naquilo que Deus já nos proporcionou, nós conseguimos vencer barreiras, ultrapassar situações. Sabe? Então, é para isso que Deus está te revelando a graça, não é à toa. É para você não só crescer no sentido de conhecer o Senhor, de ter intimidade com Deus, de conhecer a sua palavra, mas também no sentido de você evoluir na sua vida, você buscar crescer em todos os sentidos. Quem não quer evoluir? Quem não quer crescer? Todos nós queremos. Depende, sabe de quem que depende? De você. Ah, mas apóstolo, não depende de Deus? Não, Ele já te deu sim, já te deu o amém. As promessas já são suas. Quem recebe aí essa palavra? As promessas já nos foram dadas em Cristo. Então depende de nós termos atitude de fé, acreditarmos, chamarmos a existência, aprendermos a esperar no Senhor. Esperar é importantíssimo. O cristão hoje em dia não quer esperar. O sistema coloca uma placa aí, ó, vem fazer a campanha do milagre urgente 24 horas. Eu trago o teu marido de volta, aí pronto. Faz a campanha aqui, o teu marido está de volta. Aí o povo vai, né? 24 horas vai acontecer. Então, as pessoas estão querendo o imediatismo, né? É claro que pode acontecer de hoje para amanhã um milagre que você precisa. É evidente que sim. Mas vai acontecer dentro do querer de Deus, não do seu querer. Porque o nosso querer é falho, né? Mas o querer de Deus é perfeito. Então, em graça, você aprende a descansar até nesse sentido. De esperar no Senhor e saber que Ele está no controle. E Ele te revela, até quando você tem uma vontade e lá na frente você entende que não é de Deus, é porque Ele te revelou, Ele te fez entender isso. Agora, se Ele não te falou nada, pessoal, continue aguardando que Ele vai fazer o milagre. Continue confessando, como a palavra diz, mantendo firme a confissão da esperança. Por quê? Porque quem fez a promessa é fiel. Acredite, você que está me assistindo pela internet, acredite. Você pode estar me assistindo agora em qualquer lugar do mundo, passando de repente um momento difícil, um momento de angústia. Saiba que Deus está olhando para esse teu momento. Sabe, Deus não virou as costas para você, Deus te ama, e tanto te ama que te colocou diante deste vídeo, diante deste computador, para você nos assistir, para você conhecer a graça dele, do Senhor. Então prepare-se, meu irmão, para ouvir uma palavra transformadora, que fará você pensar e repensar o Evangelho. Né? Se você, evidentemente, já é do Evangelho, ou acha que está no Evangelho, mas se você está debaixo de lei, debaixo de ordenança, debaixo de mandamentos de homens, saiba que a tua vida vai mudar através dessa mensagem. Amém, igreja? Amém. Vocês creem nisso? Amém. Amém. Eu sou o apóstolo Cristiano França. Nós estamos aqui no Rio de Janeiro, no bairro de Uaíba, em Campo Grande, pregando a graça de Deus, transmitindo o apostolado, né, transmitindo o apostolado que Deus revelou ao apóstolo Paulo, a graça, e agora estamos nesses últimos tempos tendo esse privilégio de retransmitir esse evangelho. Evangelho libertador, que dá herança, que mostra e coloca Deus no seu lugar verdadeiro. Né? Ou seja, Deus no lugar de Deus, o homem no lugar de homem. E eu glorifico muito a Deus que Ele nos revelou esse evangelho e nos fez entender que nós somos dependentes dEle, não Ele de nós. Então, glória a Deus por isso. Você que está nos assistindo aí, se você achou esse vídeo aí, pesquisando no YouTube, www.abençoados.com. Você vai ter acesso a tantos outros vídeos parecidos com esse, né, com o mesmo teor da graça, e também mais de 300 horas de mensagens em áudio. São mais de 300 mensagens em áudio. Você vai encontrar no nosso site tudo gratuitamente. www.abençoados.com. Amém, abençoados? Você que está aqui no salão da igreja, quero convidar você a anotar o tema dessa noite. Vamos anotar aí, abençoado. O tema dessa noite é uma pergunta.
Temos mesmo que pagar o preço? Anote aí. Temos mesmo que pagar o preço? 1 Coríntios 7, 23. Nosso versículo de abertura da mensagem. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 7, 23. Vamos ler? Vocês foram comprados por alto preço. Isso é uma Bíblia, uma linguagem atual, né? Vocês foram comprados por alto preço. Não se tornem escravos de homens. Oremos. Senhor Jesus Cristo, obrigado, porque aqui, Pai, não há escravos de homens. Aqui, Senhor, nesse ministério, há pessoas que se fizeram escravas do Senhor por amor. Estamos aqui em liberdade, mas te servindo, Pai, de todo o coração, acreditando que o Senhor é Deus de tudo e de todos, que está no controle, que sabe todas as coisas, que nos ajuda em nossos momentos difíceis, que abre portas, que faz milagres, porque Tu és Deus maravilhoso de vitória, Deus fiel. E nós te glorificamos e agradecemos porque o Senhor nos pôs para te servir, Pai. Muito obrigado. Obrigado por essas vidas preciosíssimas que estão aqui nesse salão, ó Pai, assistindo para essa mensagem ao vivo. Essas vidas tão preciosas quanto, Senhor, estão nos assistindo agora pela internet, Pai. Muito obrigado. Que haja revelação, Deus, que haja entendimento, que a Tua palavra, Pai, venha trazer grandes transformações nessas vidas. Eu creio que isso vai acontecer porque a Tua palavra não volta vazia, Pai. Portanto, eu já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Santíssima Igreja do Senhor Jesus Cristo, perfeitos e amados, lavados pelo sangue do Senhor, escolhidos desde antes da fundação do mundo. Nós temos mesmo que pagar o preço? Veja o que Paulo diz ali. 1 Coríntios 7, 23. Vocês foram comprados por alto preço. Alto preço foi pago. Aí Paulo termina: não se tornem escravos de homens. Meu irmão e minha irmã, quantos hoje em dia estão escravizados? Quantos? Eu tenho certeza absoluta que você conhece um sem número de pessoas que estão hoje escravizadas por homens, debaixo de ordenanças, mandamentos, proibições, cerimonialismo, paga preço, etc, etc, né? Legalismo, judaísmo. Quantas? Quantas estão aí perdidas, abençoados? Buscando algo de Deus, querendo o famoso mais de Deus. Eu quero mais de Deus. Abençoado, se você conhecer a graça, você vai dizer assim: eu não preciso mais nada. Muitos assim: eu quero mais de ti, mais de ti. Esse mais de Deus é a graça. Quando você conhece a graça, você fala assim: Senhor, obrigado. Que a palavra diz o quê? A minha graça te basta. Não foi o que Deus falou? Mas as pessoas estão aí fora: eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus. O mais de Deus está na revelação do Evangelho. Então estão aí, ó, querendo mais de Deus, buscando. Por quê? Porque são escravos de homens. Servem a Deus sem qualquer liberdade. Acham que são livres. Assim como os judeus, né, achavam que eram livres. Acreditavam que eram livres. Não, nós somos filhos de Abraão, nós não somos escravos. Mas Jesus falou assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eles achavam que não eram escravos, mas eram escravos sim. E muitos estão aí fora, achando que são livres. Eu sou livre, fui liberto. Antigamente eu ia no cinema, não vou mais. Antigamente eu andava de bermuda na rua, agora eu sou de calça. Hein? Antigamente eu via televisão, agora eu não vejo mais, que é do diabo. Antigamente eu, tinha que jogar bola, agora eu não vou mais jogar bola, porque o Satanás está lá no meio do campo. Né? O diabo está lá e tal. Eu estou livre. Hein? Eu estou livre? É isso? É ser livre? Escravos de homens. E é interessante que tem muitas igrejas que têm aparência de graça. Isso é interessante.
A pessoa é livre, usa a roupa que quiser, brinca, pinta o cabelo, vai onde quer. Aí você olha assim, é uma igreja em graça. Aí quando você entra lá, a lei está em cima do trono. Hã? Porque colocar nome de graça em igreja é fácil. Qualquer um pode abrir ali um canto, ali uma porta, ali, graça não sei o quê. Mas viver a graça é porta estreita, irmão. É porta estreita, viver por fé apenas, sem confiar em nada palpável, sem confiar em nada que tem que tocar. Isso é porta estreita, filho. Você acreditar apenas por acreditar em Deus. Mas apóstolo, não tem um suco de uva para me apoiar? Não tem um pedaço de pão? Hein, apóstolo? Não tem uma campanha do óleo? Não. Porque aqui nesse ministério, e tantos quantos pregam a palavra da graça, não há escravos. Há pessoas livres, que servem a Deus por amor, em espírito e em verdade, com a plena consciência limpa. Tem coisa mais maravilhosa que servir a Deus com a consciência limpa. Hein, abençoado? Não tem coisa melhor. Quantos anos eu passei no meio da religião com a minha consciência pesada, por causa da lei, por causa... Me atrasavam 10 minutos na igreja, pronto, passava o culto inteiro perturbado. Me atrasei 10 minutos, parecia que o mundo acabou, né? Me atrasei 10 minutos, o pastor vai puxar minha orelha. Às vezes foi uma circunstância, não foi nada que eu... Né? É evidente que o ideal é chegar na hora. Mas aconteceu alguma coisa, um imprevisto, então eu cheguei 10 minutos atrasado. Pronto, má consciência. Aconteceu isso aqui, má consciência. Pensou isso aqui, má consciência. Perdeu a Santa Ceia, não tomou, má consciência. Muita escravidão. E conhecer Deus, que é bom, nada. Vivenciar a palavra, que é bom e excelente, nada. Por quê? Porque nós fomos comprados por um preço alto, mas estávamos sendo escravos de homens. Será que a palavra de Deus fala que devemos pagar algum tipo de preço para alcançarmos algo do Senhor? Você já viu alguma coisa nesse sentido na palavra? Você que está me assistindo pela internet, aí nesse vídeo aí, será que a palavra de Deus fala alguma coisa sobre pagar o preço para se obter algo dele? Sabe por que eu pergunto isso, abençoados? Eu pergunto isso porque na maioria dos púlpitos que você vê, ditos de cristãos, né, nós vemos líderes espirituais vociferando aí aos quatro ventos que tem que se pagar o preço, que tem que lutar, que tem que viver debaixo de jugo, porque se não for assim, o crente que não sofre está com algum problema, o crente tem que sofrer, o crente tem que não sei o quê. E as pessoas vivem em busca de sofrer para tentar agradar a Deus pelo sofrimento. Percebe? Que tipo de escravidão terrível é essa? Então você vê nos púlpitos aí, todo mundo aos quatro ventos, tem que pagar o preço, tem que lutar, tem que não sei o quê. E eu te pergunto, você que está me assistindo pela internet especialmente, existe na Bíblia alguma referência sobre isso? Me refiro à Nova Aliança em especial. Existe alguma referência de que nós, filhos de Deus, lavados e remidos, escolhidos desde antes da fundação do mundo, temos que pagar um tipo de preço? Aí você vai pensar e vai dizer, não. Se a resposta é não, por que então, meu irmão e minha irmã, você que está aqui nessa noite? Porque nós vemos aí mundo afora as pessoas dizendo que tem que pagar o preço, que tem que lutar, que tem que ralar, que tem que estar debaixo de jugo, de não sei o quê. Se a Bíblia não fala. Então, eu fico me perguntando, porque as pessoas... Hoje parou assim 99%, graças a Deus. Mas no começo eu recebia cada e-mail. Você é falso profeta, você é um diabo, já não sei o que, esse ministério é do Satanás. Não, esse ministério é de Deus. Sabe por quê? Porque aqui nós estamos baseados na palavra. Se a palavra não diz para pagar o preço, para se obter alguma coisa de Deus, nós não pagamos. Então, se você me chama de falso profeta e você vive pagando o preço, você que é falso profeta. Percebe? Meus irmãos e minhas irmãs, você que está me assistindo pela internet, vocês que estão aqui no salão da igreja, qualquer tentativa de pagar o preço, com aspas, né? Qualquer tipo de preço, para você obter alguma coisa da parte de Deus, é não só uma grande perda de tempo,
como uma afronta ao Espírito da graça. Pode ter certeza. Quando você tenta pagar o preço por alguma coisa, apresentar obras de justiça para Deus, sacrifício, etc., é um atentado à graça. Quantos de nossos irmãos estão aí fora destruindo o Espírito da graça? Anulando a graça do Senhor? Quantos? Debaixo de escravidão de homens. Pagando o preço, literalmente. Não só o preço do sacrifício, mas o preço também, ó, das verdinhas, né? Aqui no Brasil são as azuizinhas, né? Eles gostam das azuizinhas. Aquelas com 3 dígitos. Né? Nos Estados Unidos são as verdinhas. Paga o preço 2 vezes, no sacrifício e aqui, ó. Gálatas capítulo 2, veja o que Paulo fala aqui, é tremendo isso aqui. Gálatas capítulo 2, versos 21 até o 23. Vamos ler? Vamos lá. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei. Quem recebe aí? Para viver para Deus. Primeira coisa que você observa aqui é o seguinte: para você viver para Deus, você tem que se enxergar como? Percebeu? Se na tua vida há qualquer resquício de lei, qualquer um que seja, jejum, monte, sacrifícios em geral, votos, hein? Páscoa judaica, que eles deram uma outra roupagem de Santa Ceia, mas não existe Santa Ceia, existe Páscoa judaica. Então a tua vida está impregnada de Páscoa judaica, de sábados, é isso que é a tua vida? Sinto muito, abençoado, veja o que está escrito. Eu estou morto para a lei, para as obras da lei. Paulo está falando, não sou eu que estou falando. Não sou eu, está escrito. Para viver para Deus. Ou seja, eu, apóstolo Cristiano, e vocês passaram a viver para Deus quando vocês disseram não à lei nas suas vidas. Aí você passou verdadeiramente a viver para Deus. Vamos continuar. Já estou crucificado com Cristo. Às vezes você lê isso aqui, você não para realizar a profundidade disso aqui, meu irmão. Quantas vezes você já leu isso aí, você nunca parou para raciocinar essa primeira parte ali, ó. Já estou crucificado com Cristo. O que aconteceu na cruz quando Jesus foi crucificado? Ele morreu. Se você foi crucificado com Cristo, você também morreu. Morreu para quê? Para a lei. Morreu para o pecado. Morreu para o mundo. Amém ou não amém? É. E vivo não mais eu. Isso aqui é maravilhoso. Mas Jesus Cristo vive em mim. Só quem está debaixo de graça pode falar isso. É o que Paulo falou. Eu me vejo morto para a lei para viver para Deus. Por isso eu digo, Cristo vive em mim. Quem está debaixo de lei não pode dizer isso, porque está debaixo de lei. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a como? Na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo, e se entregou a si mesmo por mim. O que Paulo está dizendo? Eu estou crucificado. Toda a igreja foi crucificada. Toda a igreja foi batizada na cruz. E aí, quem está em graça pode dizer, agora eu vivo para Deus. Por quê? Porque Cristo vive em mim. Não é a lei que vive em mim, é Cristo que vive em mim. Vamos continuar. Não anulo a graça de Deus. Ah, meu irmão. Mas, apóstolo, é possível anular a graça? Aí, ó. Por quê? Porque se a justiça vem mediante a lei, as obras, os sacrifícios, o paga-preço, segue-se que Cristo morreu em vão. Coloca uma pitada de lei na sua vida, você que está me assistindo aí pela internet. Uma pitadinha. Uma Páscoa judaica aqui, um sacrifício ali, um voto aqui. Uma pitada. Você está fazendo o quê? Anulando a graça.
Porque a justiça não vem da lei, a justiça não vem de obras. A justiça de Deus em nossas vidas não veio por pagar o preço. Percebe isso aí? Mas a igreja que eu vou, apóstolo, o pastor diz que eu tenho que pagar o preço. E aí, quem é falso profeta então, meu irmão? Me responde aí. Querer conquistar uma posição espiritual diante de Deus por meio de obras de lei, de sacrifícios, é anular a graça, é espizinhar o que Jesus fez por você. Jesus morreu por você para te livrar da lei, para te livrar do pecado, para te livrar do diabo, para fazer você reinar em vida. E você está trazendo tudo da antiga aliança de novo para a tua vida. Então você está espizinhando a graça. Romanos 11, versículo 6. Olha o que Paulo diz lá. 11, 6. Vamos ler, abençoados? Mas se é pela graça, é pela graça? É ou não é, igreja? Mas se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. É por obras? É por sacrifícios? Mas o pastor ele falou que tem que ir para o monte, passar a madrugada lá, subir de joelho. E se você subir de joelho, você é mais santo. Se for em pé, você é santo, mas não é tanto. Então você sobe, se for de joelho, se você chegar sangrando, então está no céu. Chegou sangrando, pode ter certeza que fogo vai cair. É isso aí que nós ouvimos aí fora. Mas não é pelas obras. Você anula a graça quando você põe sacrifícios na sua vida. Da lei. Achando que estas obras vai te justificar, vai te tornar mais santo, mais isso, mais aquilo. A pergunta do tema é praticamente uma pergunta retórica, né? Temos que pagar o preço? Para quem conhece a graça, é evidente que não. Mas e você que está me assistindo pela internet? Será que você conhece a graça de Deus? É uma grande oportunidade. Tenha certeza que este vídeo é uma grande oportunidade de você se libertar de uma vez por toda de todo legalismo, de toda escravidão de homens. Muitos aí, meu irmão e minha irmã, dizem que nós temos que pagar o preço para sermos salvos. Quem já ouviu isso aqui? Fala a verdade. Não, seja sincero, levanta a mão bem alto. Bem alto. Quem já ouviu isso aqui? Você tem que pagar o preço. Você também deve ter ouvido, né? Você que está me assistindo pela internet aí. Sabe que a palavra diz o contrário. E aí eu te pergunto, você fica com a palavra ou você fica com os homens? Vamos começar. Gálatas 2, 8 e 9. Esses versículos são praticamente um texto áureo do nosso ministério aqui, né? Gálatas 2, 8 e 9. Vamos lá. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós. Tem que pagar o preço, pastor? Hein? Eu estou deixando a Bíblia responder. Você não dizer que eu sou falso profeta. E se você não aceitar, você diz que a Bíblia é falso profeta. Não é isso? Então não vem me acusar. Porque pela graça sois salvos. Por meio da fé, isso não vem de vós, não de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. E aí, meu irmão e minha irmã? É por obras? Você tem que pagar o preço? Em Romanos capítulo 9, o apóstolo Paulo fala de dois gêmeos. Um era eleito e o outro não. Quem eram esses gêmeos? Jacó e Esaú. Aí o apóstolo Paulo fala assim: eles não tinham nascido, os gêmeos, não tinham feito nem bem nem mal, e Deus já tinha amado Jacó. Então, o que Paulo revela com isso? Antes que os gêmeos tivessem feito qualquer tipo de obra, o Senhor já tinha amado um e odiado o outro. Ou seja, é por obras? Deus te ama, você está aqui hoje na igreja porque você ama. Se você está aqui, não tem porque Deus te ama. Você está aqui porque você fez alguma obra de justiça? Não. Vamos continuar então. Tito 3, 5. Olha o que diz ali. Não em virtude de... Está vendo, né? Não em virtude de obras de justiça que nós houvéssemos feito, mas segundo a sua... Se você está aqui hoje, porque ele teve misericórdia.
Porque ele te escolheu desde antes da fundação do mundo. Não é obra. Não é a sua justiça. Não é porque você é mais santarrão do que o outro. Abençoado, minha mãe estava no portão e foi atender uma abençoada. Mãe, você me conta essas coisas, eu tenho que contar. A mãe do abençoado Márcio me contou uma que daqui a pouco eu vou soltar aqui. Essa que ele me contou é quente. Presbítero? É quente, né, abençoado? Eu solto, eu não tenho medo, não. Aí minha mãe fica me contando essas coisas, então se não quer que eu conte, não me conta. Não, mas me conta assim que eu gosto. Aí minha mãe estava em frente do portão e foi atender uma abençoada lá do reteté lá, sei lá, né? Da lei, bem lei mesmo, né? Aí conversa vai, conversa vem. De repente passou uma irmã, bem arrumada, uma irmã que anda sempre de calça comprida, com cabelo cortadinho, ela é nossa vizinha lá, né? Aí essa irmã passou,